Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Muitas vezes o óbvio adquire tons de mistério, mas somente na vida de quem se deixou alienar, de quem foi vencido por discursos alheios e perdeu o poder da crítica e do justo discernimento. O óbvio está claro, não padece dúvida, nem mesmo requer estudos mais profundos e rebuscados. No entanto, fazendo parte de um grupo onde todos concordam com as lideranças, esperando que elas estejam corretas, muitos têm dito sim ao não, e vice-versa, transformando aquilo que é óbvio, líquido e certo, em algo carente de divagações e análises, pois carregado de dúvidas. Assim se dá, e assim acontece com a sublime, extraordinária, fantástica e, no entanto, óbvia mensagem da salvação eterna do pecador pelos méritos perfeitos do Senhor Jesus, como o Cordeiro de Deus. Os anjos sabem que é assim. Os demônios, mesmo a contragosto, concordam ser assim. Os remidos conscientes dizem amém. E qualquer pessoa com a mínima condição de raciocínio lúcido conclui afirmativamente. Mas então por que tantos, mesmo com as sagradas escrituras hebraicas e gregas nas mãos, duvidam, negam e até blasfemam de tal verdade? Trata-se do comprometimento de muitos com seus grupos. Tornam-se fiéis ao que chamam de ministério, enquanto absurdamente negam o poder e a eficácia do sangue do Senhor, que em vários casos os remiu, inclusive, pois que, em outros casos, nem remidos são. Ouviu-se de um desses pregadores recentemente, por uma emissora de rádio, a seguinte joia, abre aspas: quem invoca a Jesus tem que, necessariamente, demonstrar isso todo o tempo, na vida exterior, fecha aspas. Se essa aparente joia não passasse de bijuteria barata, então o plano de Deus para a salvação de pecadores teria sido um monstrengo, e nem existiria obra salvadora nenhuma, assim como não haveria poder algum no sangue daquele que se propôs salvar perdidos. O universo estaria de braços com uma imensa molecagem, muito semelhante ou até pior que aquela inventada pelos pregadores da predestinação fatalista, onde Deus teria destinado alguns para a salvação, deixando os demais abandonados à própria miséria, o que equivaleria a tê-los também predestinados, só que para a perdição. Aliás, essa maluquice predestinacionista, que pretende que Deus tenha escolhido apenas os que se haviam de salvar, recebendo os demais o que os seus pecados mereceriam sem qualquer chance, é semelhante à hipótese de alguém que colocasse uma criança de 5 anos em um barco, entrasse 10 quilômetros mar adentro e lá a jogasse nas águas, alegando depois, com a maior cara de pau do mundo, não a ter matado, e que ela, a criança, morreu por não saber nadar, sendo, portanto, dela a culpa. Quem manda não ter aprendido a nadar? Uma criança de 5 anos. Não seria imundo um arrazoado desse? Pois então, é quanto vale a invenção predestinacionista em termos fatais. Quem não tivesse caído do agrado de Deus
jamais teria a menor chance de invocar o nome do Senhor Jesus. Que doutrina diabólica! Porém, o que questionamos desse espaço é o contido na afirmação do pregador protestante para quem Jesus só teria suficiência na existência de quem o invocasse se esse, além de invocá-lo, tivesse uma vida ajustada, cheia de méritos, tinindo de obediência e perseverando na prática do bem, de forma a jamais falhar. Por quê? No momento em que falhasse, estaria fora da graça, como creem muitos, ou perderia a bênção, como sustentam outros. Quer dizer, a invocação do nome precioso do Senhor Jesus e nada seriam a mesma coisa. Aliás, nada até seria melhor, porque quem não tem nada já sabe nada ter. Mas quem invoca o nome do Senhor Jesus, imagina tenha ele resolvido sua questão eterna. Como esses inimigos da cruz de Cristo, a cruz de Cristo para eles não teria poder para salvar nem mesmo uma muriçoca, a não ser que a muriçoca ajudasse. Na cruz do Senhor esteve o Senhor, e na cruz do Senhor ficou seu sangue, que escorreu até o chão. E isso tudo, ou se isso tudo não tivesse resultado em poder absoluto e total para o perdão da culpa dos pecados de quem recorresse ao Cordeiro Eterno para a salvação, convenhamos, Jesus não mereceria ser proclamado como Salvador, porquanto ele não salvaria ninguém de nada. E cada um que se virasse e tentasse fazer o que a lei sempre exigiu e que ninguém jamais cumpriu, estariam todas as criaturas humanas na mesma situação e debaixo da mesma sentença. O pregador que citamos esteve, está e com certeza vai continuar totalmente errado e por culpa exclusiva sua. No Bema, em sendo um remido, não terá o que alegar, pois que a mesma Bíblia que ele usa para promover suas arengas, chamadas por lá de mensagens, diz a mesma Bíblia no Novo Testamento exatamente o contrário daquilo que ele e outros do mesmo naipe proclamam, todos aos berros, cobertos de suor, e como se estivessem debaixo da mais profunda unção do Santo Espírito. Quem invoca o nome do Senhor Jesus passa dali para sempre a possuir uma nova natureza implantada em seu espírito pelo Santo Espírito. Ou o plano de Deus para a salvação de pecadores possuiria esse dispositivo, ou então seria igual à doutrina espírita, ao Islã, ao budismo, etc. e tal. Disse lá o protestante: quem invoca a Jesus tem que necessariamente demonstrar isso todo o tempo na vida exterior. Esse poço de virtudes, o pregador dessa afirmação prefere defender o que ensina seu segmento, seu grupo, sua turma, a basear-se no que foi realmente revelado, e revelado a quem cabia receber as revelações, no caso, ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Um ligeiro passeio pelas epístolas paulinas transforma em reles mentira, em menosprezo para com a obra perfeita da cruz, esse tipo de pregação. Afirmou o homem de Deus dentro já da dispensação da graça, já tendo sido dado o Santo Espírito, o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 1 e 21. Ora, Paulo não estava escrevendo aos romanos de forma geral, ou simplesmente aos habitantes de Roma. Ele escreveu aos remidos em Roma, ou como está grafado, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Romanos 1:7. Era a remidos, salvos perfeitamente pelo sangue do Senhor Jesus, que Paulo escrevia. E ao invés de advertir severamente, ameaçando com maldições na vida cristã, ou pior ainda, ameaçando com a perdição,
O apóstolo, ao contrário, rogou, que é uma das acepções do verbo paracaléu, e rogou pela compaixão de Deus. Na cultura do Nordeste brasileiro, diríamos, pelo amor de Deus. Isso representa a instância final, pelo amor de Deus. Nenhuma necessidade haveria da súplica de Paulo se aqueles remidos já vivessem vidas incorruptas, ajustadas, santas e espiritualmente perfeitas. Como sabe, quem sabe sobre a história do Império Romano, os costumes e a cultura daqueles dias estavam bem distantes do equilíbrio ético e moral que o Evangelho prega e ensina. Os romanos convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus estavam inseridos no contexto do Império e, com certeza, ainda chegavam a práticas nada recomendáveis herdadas da vida anterior. E nada de ameaça de parte do apóstolo, nada dessas ameaças que alguns, por sua conta e risco, costumam jogar sobre suas vítimas, como se fossem mais reais que o próprio rei. Existem os que agem como se o Senhor os tivesse colocado como protetores de usos e costumes. Usos e costumes que constituiriam o verdadeiro testemunho da fé cristã. Nada mais falso, nada mais enganoso. O verdadeiro testemunho da fé cristã não é não praticar obras da carne. Isso a lei já requeria 1500 anos antes de Cristo. O verdadeiro testemunho da fé cristã, ou da fé confiança no Senhor Jesus, é gritar, insistir, proclamar as bênçãos decorrentes do sangue do Senhor, que foi derramado exatamente 1500 anos mais ou menos depois de estabelecida a lei com suas centenas de preceitos, inclusive com os 10 mandamentos. Fugir das práticas carnais, e não apenas de matar, roubar e adulterar, que são as únicas que normalmente são citadas por essas colunas da virtude e da santidade fajuta. Fugir das práticas carnais é condição primária para viver o remido, uma vida cristã ajustada, estando apto todo o tempo a ser usado pelo Santo Espírito. Essa vida aparentemente santa, que muitos protestantes ostentam, religiosos a vivem no catolicismo, no espiritismo, no budismo, no islamismo, etc. É só não matar, não roubar e não adulterar, e vira tudo candidato aos céus. Que coisa mais linda! Só que, quando o apóstolo Paulo enumerou as obras da carne em Gálatas 5, de 19 a 21, fez constar ali heresias, que é a tradução do termo aireses. E aireses, heresias, é igual à prostituição, à impureza, à lascívia, à idolatria, às feitiçarias, aos homicídios, às bebedices e a todas as outras obras da carne lá encontradas. O mundo cristão está repleto de figuras que se acham o máximo. São verdadeiros anjinhos por não viverem na prática de pecados mais escabrosos, sendo que, como o pregador abordado, fazem afirmações infames, aireses, heresias, acerca do evangelho bendito do Senhor Jesus, de cujos méritos dependeu todo o remido. Muitos ficarão espantados no tribunal de Cristo, no bema, quando lhes for cobrado o porquê de afirmações desvirtuadas, destituídas de veracidade e, acima de tudo, atribuídas ao Santo Espírito, que na verdade revelou exatamente o contrário do que pregaram os tais. O remido jamais deve se deixar vencer pelo mal, como aconselhou o apóstolo. Quando o remido pratica alguma obra da carne, testifica ser sua carne algo sem proveito nas coisas de Deus, como aliás consta na palavra. A carne para nada aproveita, disse o Senhor Jesus, João 6:63. E o apóstolo testemunhou de si mesmo: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Romanos 7:18. No entanto, quando um despreparado desses
Afirma, como muitos têm feito, não ser ou não ter sido suficientes o sacrifício do Senhor Jesus e o poder do seu sangue para a remissão perfeita e eterna de quem lhe invocou o nome, está testemunhando mal da obra da cruz. A mesma linha de raciocínio o apóstolo imprimiu, escrevendo aos coríntios remidos, encravados numa comunidade cosmopolita, quer dizer, numa cidade que recebia pessoas das mais diferentes culturas, com os mais esquisitos costumes, e é claro, dentro do Império Romano. Eis o registro: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 1 Coríntios 13:1. Agora, alguém encontre, ainda que seja a mais leve insinuação da perda da salvação ou algum tipo de ameaça nas palavras apostólicas. Remidos, carnais, sim senhor. E em Laodiceia é o que mais existe. É carnal até o osso. Qualquer remido que imagina precisar estar preparado ou pronto no momento do arrebatamento ou da morte, porque, caso contrário, poderá ou poderia sofrer a perda da salvação. É carnal até a ponta do cabelo, porquanto tem confiado mais no que ele mesmo, na carne, é ou for capaz de fazer e produzir, dizendo abertamente não confiar totalmente no poder e na eficácia do sangue do Senhor Jesus. Cadê o raciocínio desses santarrões? Aos coríntios ainda está escrito: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. 1 Coríntios 15:34. Nenhuma vez, em todo o capítulo 15 dessa carta, fez menção Paulo de algum pecado da carne. O vigiar reclamado por ele era sobre o que se diz, o que se afirma, pois lá em Corinto, muitos remidos, por falta do conhecimento de Deus, estavam pecando, fazendo afirmações distorcidas, desconexas e mentirosas sobre a ressurreição. Dizer diferentemente do que está escrito é heresia. E heresia é uma obra da carne, é pecado. É pecado contra o Espírito Santo. Vigiai justamente e não pequeis. Outra vez, não há a menor insinuação de que quem não vigiasse na vida cristã poderia vir a perder a vida eterna. Essa manobra maldita é estranha totalmente nos anais do Novo Testamento, onde está a doutrina da graça. Já houvera dito Paulo aos coríntios: portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10:14. Ali, alguns ainda se deixavam iludir nesse contexto, porém, nenhuma ameaça. Se essas infames ameaças que muitos em Laodiceia vivem disparando tivessem algum amparo legal, algum amparo escriturístico neotestamentário, Paulo teria sido um perfeito tolo por não ter se aproveitado de tantas ocasiões. E mais que isso, ele teria falhado como porta-voz do Santo Espírito, sendo omisso. Ao invés disso, ele o que, escrevendo aos Efésios, assevera: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a purificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:25-27. Tudo perfeito, tudo como precisava ser, tudo já realizado, já consumado, sem depender de nada do pecador, que depois de invocar o nome do Senhor, passaria a constituir a igreja. Outra vez, nem de forma longínqua, o apóstolo apontou para a possibilidade de que algum remido, mas relapso, mas descuidado, mas carnal, corresse qualquer risco de sair da posição
de remido, deixando de pertencer à igreja. Toda a ação esteve com o remidor. Nada ficou para o remido ou para remido nenhum fazer. Ele, o Senhor Jesus, amou a igreja. Ele se entregou por ela. Ele a santificou. Ele a separou. Ele a purificou pela palavra. Ela é gloriosa, sem mácula nem ruga. Ela é santa e irrepreensível nele e por causa dele. Essa é sua posição. A posição do remido não depende de nada que ele faça ou deixe de fazer nunca. A igreja jamais teve problema quanto à posição. O problema da igreja, principalmente no período atual, Laodiceia, é quanto à situação, quanto à vida cristã, não no que diz respeito à vida eterna. Quem invocou a Jesus como Salvador, quem admitiu sua inutilidade, seu profundo nada diante de Deus, e apelou para o sangue do Filho amado, foi remido, é remido e continuará remido para todo sempre. Quanto à posição, Laodiceia é irretocável e inatingível. Quanto à situação, seu modo de ver e de falar sobre o sangue de Jesus pela miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. E esses santarrões são os primeiros da fila. Ostentam sua própria santidade na exata medida em que desconfiam do poder e da eficácia do sangue do Senhor. Nem sempre os que invocaram o nome de Jesus demonstraram isso na vida exterior, sendo perfeitos no viver diário. Deveriam ser perfeitos, mas não foram. Na vida cristã, não. Mas nunca nenhum deles esteve nem de muito longe sob a ameaça de deixar de ser remido, filho de Deus, irmão do Senhor, co-herdeiro do universo. Quase nunca a vida cristã é o retrato exato da vida eterna. Deveria ser, mas quase nunca assim acontece. Porque a vida eterna dependeu do Salvador, enquanto a vida cristã depende do próprio remido. São uma e outra, como os dois segmentos, como os dois trilhos da via férrea, da linha do trem. Andam paralelamente por quilômetros, por centenas de quilômetros, mas nunca se encontram, e nem a vida eterna depende da vida cristã. Por conta disso é que a Laodiceia, cuja posição é a posição de toda a igreja, assentada com Cristo nos lugares celestiais, Efésios 2:6, o Senhor mostrou e mostra seu desagrado, afirmando estar a ponto de vomitá-la de sua boca, Apocalipse 3:16. Não faria nenhum sentido colocações tão diferentes dentro do mesmo contexto. Se tivessem alguma competência nesse aspecto, os inimigos da Bíblia pensariam ter encontrado contradições e incoerências as mais extravagantes. É que nem a isso eles conseguem chegar. Mas, nenhuma coisa, nem a outra. O remido e, por consequência, a igreja, um e outro, são perfeitos diante de Deus por estarem protegidos pelo sangue do perfeito Salvador quanto à posição. Foi o sangue do Senhor Jesus, o elemento mais poderoso em todo o universo, que transformou homens e mulheres imundos, insuportáveis e degradados diante de Deus, em seres aprazíveis à sua santíssima presença. Tão aprazíveis, tão amáveis, que lá estão ao seu lado, assentados na bendita pessoa do Senhor Jesus, Efésios 2:6. Quem invoca Jesus, diferentemente do que dizem certos pregadores, não tem que demonstrar coisa nenhuma para permanecer remido. Remido é remido e ponto final. Agora, quem só fala em Jesus, mas nunca o invocou, ainda que demonstre toda a santidade do mundo, até vivendo enclausurado ou escondido, ainda não é remido e nunca o será nessas condições. A remissão não é efeito de nada que ninguém faça, ainda que o fizesse toda a vida. O melhor dos homens diante de Deus
sem o sangue do Senhor Jesus é tal qual um espinhal. Miqueias 7:4. A remissão é resultado dos efeitos fantásticos do poderoso sangue do Senhor Jesus pelas causas já exaustivamente expostas. Quem não quiser crer, não creia, mas isso é o óbvio. Se você, caríssimo ouvinte, resolver invocar o nome do Salvador Jesus, caberá em você também a afirmação apostólica seguinte: não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. Já soube de alguém que tivesse sido desfiliado ou deixado de ser filho de seus legítimos genitores? Pois então, deserdado alguém pode ser, e muitos já foram. Desfiliado, isso não existe. Até a palavra inexiste seria um neologismo. A diferença será sempre entre um filho obediente e um filho desobediente, nunca entre um filho que continua filho e um filho desfiliado. E você sabe quanto agrada a um pai um filho obediente. Disso trata a vida cristã, com os meios de graça, entre os quais tem destaque a pregação da verdade neotestamentária e não a pregação de dogmas absurdos inventados por tudo quanto é segmento religioso. Muitos se acham o máximo, como se realmente estivessem honrando ao Senhor Jesus. Ouvinte, no que lhe diz respeito, enquanto pode, enquanto há tempo, enquanto é possível, invoque o nome do Salvador, invoque o nome do Senhor Jesus. Aos remidos, graça e paz.